boa noite, né, a todos os presentes aqui. Bom dia, boa tarde a todos os nossos amigos internautas aí que vão assistir pelo YouTube, através do nosso canal CEF Terna TV e também na nossa página no Facebook, que é o Centro Espírita Friburguense, né? Então, vamos aqui hoje com a participação do Washington e da Ângela fazendo o estudo da noite. Vamos, então, começar aqui com a nossa prece, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais por estarmos aqui reunidos mais uma vez, para estudarmos, refletirmos sobre a doutrina espírita e sobre todas essas leis de Deus, à luz da reencarnação, à luz dos mundos habitados, e que todos nós presentes aqui essa noite, encarnados, nossos irmãos desencarnados que aqui também comparecem, possamos todos nós aproveitar dessa oportunidade bendita de estudo e aprendizado. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam intuídos, inspirados pela espiritualidade amiga que nos auxilia nesse trabalho tão grandioso. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, vamos começar com o Washington falando sobre a prece, renovação e equilíbrio. Boa noite a todos. Deus nos abençoe, como sempre o faz. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, como sempre o faz, e que possamos nessa noite de hoje, nesse dia, nesse domingo de hoje, desenvolver um pouco mais o nosso estudo, nosso aprimoramento e desenvolvimento de conhecimentos tão imprescindíveis para o nosso crescimento. O nosso tema de hoje, como já foi aqui já acionado e divulgado, né? A prece, equilíbrio e renovação, algo tão necessário para a nossa vida, assim como o pão, tão necessário para a manutenção do nosso corpo físico, né? Para o nosso sustento, a prece também, ela é tão necessária para todos nós. E nós observamos, através da nossa evolução, da nossa inteligência, a multiplicidade, né, de socorro tecnológico, científico, de fórmulas, de elementos para socorrer o corpo físico, nosso corpo. Socorrer o corpo físico através da medicina, através do nutricionista, através da ortopedia, através da tecnologia, que ajuda todos nós a superar alguma deficiência, alguma deformação, algo que venha a se abater com o nosso corpo, trazendo desequilíbrio, trazendo a presença da doença conosco. Mas também temos que estar atento e prestarmos atenção e a compreensão desse ato tão sublime, tão importante, ao qual todos nós temos a oportunidade de realizar. Não só nós agora, vivendo nessa contemporaneidade, agora no mundo atual, mas todos aqueles que já passaram em todas as religiões, em todo momento do ser humano, o espírito encarnado, a evocar o Pai, o céu, algo superior a ele, solicitando a sua presença, solicitando essa comunhão. E nada mais claro e real de sempre estarmos vivificando esse pensamento, essa ideia, e o que representa a prece em nossa vida, em nosso caminhar, em nossa atitude, em nossa ação, em nosso ser espiritual, que está no processo contínuo de evolução, mas que não estamos nunca sozinhos. Apesar de termos todo o silêncio à nossa volta, de não vermos uma viva alma, mas todos nós estamos sempre amparados pela espiritualidade superior, por aqueles que aqui já passaram e que não se encontram atualmente aqui, mas que se encontram ainda a existir. E nessa perspectiva e nesse entendimento que nós somos sempre levados a compreender e compreender cada vez mais e profundamente mais, porque exige de nós, exige de cada um de nós esse trabalho. Porque a prece, o que é a prece? Essa concentração com objetivos sublimes de entrarmos em comunhão com algo superior a nós, com algo que possa nos trazer o equilíbrio, a renovação, o consolo, a informação tão necessário para nós em vários momentos e situações da nossa caminhada existencial. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, tem um papel fundamental. E nós observamos isso como esse circuito de forças com a qual nós utilizamos através da prece
cria-se essa comunhão e vai se processando todo um restabelecimento, um vínculo que até então nós desconhecemos. Acontece, não sabemos como. Mas essa indução, ela promove, ela repercute muito além da atmosfera física ao qual nós estamos inseridos no agora e no aqui. E nessa compreensão tão belíssima, nós observamos, vamos lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte que fala sobre da prece, da qualidade da prece, da eficácia da prece, da ação da prece. Tema esse tão debatido, difundido pela doutrina espírita, que traz luz a esse tema, avançando um pouco mais na nossa compreensão anterior do que é a realização da oração. Essa oração que não precisamos subir ao montouro, subir em praça pública e declamar, proclamar prece, falar. Podemos fazer num silêncio, no recanto da nossa alma e no nosso pensamento. Que ela chega, ela ecoa, porque ela independe do ar para se deslocar e ser ouvida, ser atendida, ser aclamada, ser louvada. Mas também não precisamos também, com a prece, multiplicar as palavras, que é um vasto vocabulário, um vocabulário que vai ao monte com palavras rebuscadas, palavras lindas, palavras que, poxa, que encantam, mas não despertam, porque leva a nós a traduzir o que eu disse, o que eu falei, ou para aquele que está nos escutando, o que foi mesmo, e perde o fio da meada, perde a conexão, por trazer a interpretação da palavra, mas não ir ao sentimento, ao coração, aonde que importa. E aí observamos que, independente da cultura de cada um, do nível de conhecimento e inteligência de cada um de nós, seres espirituais, no momento em que nos colocamos para fazer a prece, é com o sentimento, com as palavras, com os eventos, com a experiência que nós temos em nossa vida, é aquilo que nós vamos oferecer. É aquilo que nós vamos dispor do melhor que nós temos para entrar nesse processo de comunicação e de equilíbrio. Então, observamos que não é a multiplicidade das palavras, não é falar em altura e repetir tantas e tantas vezes, mas é o sentimento, é o coração, aquilo que na sinceridade, na humildade, na simplicidade, mas no fervor, nós dispomos a abrir o nosso peito, a abrir o nosso ser naquele sentimento que nós precisamos, que nós pedimos a Deus, para que sejamos alcançados, para que tenhamos o equilíbrio, para que possamos promover a renovação e nas situações mais variadas da nossa vida. Essa prece, a oração, algo tão importante para todos nós, tão importante como o arroz e o feijão de cada dia, o alimento salutar para o nosso corpo físico, mas que é imprescindível essa nossa conexão, esse trabalho de equilíbrio nosso na nossa vida. E a qualidade da prece, ela vai se estabelecendo pela coragem nossa, pela nossa resiliência, pela nossa firmeza e perseverança. Qualidades imprescindíveis para nos dispormos a esse momento, a esse ato tão sublime e necessário na nossa vida. E nós vamos aqui na questão 479 do Livro dos Espíritos, para nós irmos nessa profundidade da qualidade da prece. Aqui no livro 2 do Livro dos Espíritos, vamos aqui na questão 479. E pergunta Kardec aos Espíritos: a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Responde os Espíritos: a prece é um poderoso socorro para todos os casos. Mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Observamos como a qualidade da prece, ela depende muito de nós, do que nós temos para oferecer, do que nós estamos dispostos nesse processo de paciência e resignação a trabalhar. Porque escutamos por aí, muitas das vezes, pensamento positivo. Força, você vai conseguir. Pensamento positivo é tudo.
Sim, pensamento positivo já é algo importante de nós cultivarmos, trabalharmos. Mas é importante também termos atitudes positivas. Porque as atitudes positivas é que vão construir no nosso interior, na nossa forma de ser, de agir, a sensibilidade necessária para que haja mudança, para que haja transformação. Porque não basta a cada um de nós dizer, amanhã é segunda-feira, amanhã eu começo o meu regime. Ano novo está aí, ano novo eu começo todo um processo para a mudança de vida. Não. A mudança de hábito faz necessário agora. É a prioridade que nós temos que dar. Onde está a nossa prioridade? Aonde está o nosso coração, o nosso interesse, a nossa vontade de mudar, de cada vez mais estar próximo de nós e ao nosso redor, o equilíbrio, a renovação, a esperança. Para isso, temos que agir no agora, termos a prioridade e pô-la em caminho, em desenvolvimento. Então, observamos nesse processo que não basta apenas murmurar, dizer, recitar a prece, mas é necessário agir, pensar, sentir. E nesse processo nós vamos ver como é tão importante a prece, que não é uma palavrinha mágica, não é algo com uma varinha de condão ou algumas palavras mágicas que a gente recita e acontece alguma coisa, como num programa de televisão, de ficção, que falam as palavras e acontece uma mágica. Caramba, que legal! Sim, na televisão isso pode, na ficção isso pode, isso é importante na imaginação. Mas na nossa realidade física, material, espiritual, é imprescindível dar esse passo a mais. É a mudança, a atitude, a mudança de hábito, a renovação, e principalmente passa por onde isso? Passa pela compreensão. Compreensão esta que nós estamos procurando fazer, entender, compreender, ler, sentir, executar e ver os reflexos disso em nossa vida. E nesse caminho de aprender e entender, nós vamos paulatinamente subindo um degrau. O degrau da compreensão, afastando-nos da ignorância, da incompreensão e sabendo aonde colocar a qualidade, o valor daquilo que nós estamos fazendo. Mas aí vem mais a eficácia da prece. E quando chega a eficácia da prece, aí nós vemos no livro, na doutrina, nas obras fundamentais, dizendo, há aqueles que contestam a eficácia da prece. Porque Deus, como sabe de todas as nossas necessidades e todas as situações e eventos pelos quais nós devemos passar, por que pedir? Por que suplicar? Não teria consideração sobre isso? Não teria o que fazer Deus? Como se tudo fosse uma fatalidade, pronto, não adianta. Seja o que fizermos, não vai adiantar a nossa súplica, a nossa oração. Não, não é bem assim que funciona. As leis de Deus, sim, são leis imutáveis, são leis toda construída para o progresso e evolução do espírito. Mas nós, como somos espíritos, não temos o livre-arbítrio, não temos o pensamento e a vontade, o movimento para avançar, para decidir, através do nosso mérito, das nossas escolhas, da nossa força, que também faz parte das leis de Deus. Se faz parte das leis de Deus, sim, cabe em determinado momento e circunstâncias, quando o espírito, o objeto, aquele que exerce esse poder da oração, de ele fazer, de mudar, de fazer a mudança nas situações da vida. Que muitos de nós, às vezes, reclamamos, nos angustiamos por situações que acontecem na nossa vida. Meu Deus, tudo isso está acontecendo, que mal eu fiz a Deus? O que eu fiz? Eu estou sempre caminhando no caminho direito, e por que eu estou sendo levado para o caminho esquerdo? Eu estou sempre indo para outra direção. Existe, nós sabemos, toda uma programação da nossa encarnação. Nós não encarnamos e vai lá, se vira, vê o que dá para fazer e melhora aquilo que você não melhorou antes. Não. Existe uma programação porque nosso Pai, pela sua misericórdia divina, pela justiça divina, dá a cada um de acordo com aquilo que ele pode conceber, trabalhar, evoluir no seu desempenho. E nessa programação, sim, existem fatores, situações com as quais nós iremos desenvolver ao longo da nossa jornada. Mas existe um grande percentual de situações que nós começamos a cultivá-los agora na nossa existência, através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, e que podem também comprometer todo o nosso planejamento de crescimento, de evolução, se desprender das amarras antigas
das quais nós pedimos a Deus a oportunidade da vida, da encarnação, para sucumbir, para regenerar, para suplantar, para recuperar, para se perdoar e perdoar àqueles com os quais nós tivemos alguma situação e não fomos bem-sucedidos na nossa ideia, na nossa ação, de maneira a utilizarmos da ignorância, da inveja, da ambição, fomos para outros caminhos. E com a bendita oportunidade da vida, da existência, eis que nos é dado todo um planejamento para nós vencermos, chegarmos a termos. Porque se aqui na vida nossa material, quando existe um exemplo, uma competição, uma Olimpíada, o time, as pessoas não treinam com o técnico, não planejam a estratégia para vencer, para ir além dos limites, para superar o seu tempo, para ganhar velocidade, e ganhar velocidade, superar o seu tempo, sem prejudicar o corpo físico, ajudando, auxiliando toda uma economia financeira, nutricional, emocional, de transporte para isso, não tem esse planejamento? Por que nós, espíritos, no processo de existência, encarnar, estaríamos fadados ao acaso, jogados ali, vá lá e vê o que você dá para fazer? Não. Nós observamos e sabemos que a justiça divina está com todos nós, que acolhe a todos nós, que está sempre ao nosso lado, dependendo de nós, a observar, a senti-la, a entendê-la, o que é para nós o essencial e o que é o supérfluo na nossa existência, na nossa vida, nessa nossa longa jornada. E nesse caminho observamos, sim, há algumas situações que são imutáveis, são as leis divinas, mas outras tantas dependem de nós, do nosso esforço, da nossa capacidade. Porque não está aqui a Deus para tirar de nós, dos nossos ombros, a cruz. Pelo contrário, está para fortalecer os nossos ombros, para que possamos carregar essa cruz, mas com outro entendimento, com uma outra percepção. E essa percepção e esse entendimento é o que nós temos que ver e analisar. Assim como olharmos na história, contando a vivência de Jesus, que nós vemos pelos filmes, pelos livros, Jesus carregando a cruz com a coroa de espinha. Jesus estava ali, aquele corpo sofrendo. Mas Jesus, pela sua compreensão e entendimento daqueles seus irmãos, daqueles espíritos, daquelas pessoas que ali se encontravam, que não entendiam toda a trajetória de Jesus, do seu ensinamento, alguns choravam e se lamentavam. Outros riam, outros jogavam pedra. Mas Jesus, ele entendia que aquela cruz que ele carregava não era a cruz dele, pelos atos que ele praticara, pela boa nova que ele trouxe para todos nós, que até hoje nós estamos aqui saboreando, querendo compreender essa boa nova, sentir em nosso coração, em nossa mente, para podermos cada vez mais nos resplandecer e termos a força. Mas ele carregava aquela cruz por todos nós no entendimento de que essa cruz que eu levo, pela incompreensão e ignorância que aqueles que me fizeram essa situação a levar, mas que um dia eles compreenderão que essa cruz não me dói, que essa cruz, essa coroa não me fere, porque Jesus tinha um outro entendimento daquilo que se passava. E essa resiliência do Mestre é essa resiliência que todos nós temos que cultivar e trabalhar, porque Jesus é o nosso irmão, podemos considerar como nosso irmão mais velho, e nós os irmãos mais novos, mas que todos nós, assim como Jesus, também alcançaremos cada vez mais a evolução, o entendimento e a compreensão do Pai que está junto de todos nós, a cada momento, a cada situação da vida. Então esse sentimento, essa coisa, é a de trazer-nos o equilíbrio, o entendimento nas nossas aflições, nas nossas dores, nas incompreensões da vida e das situações e circunstâncias do mundo com o qual nós estamos vivendo. Vivendo hoje, ontem e tantas situações que ainda virão. A nossa forma de perceber, de entender, que vai trazer esse processo da eficácia. Essa eficácia que nós temos que implementar em nós, para entender os nossos sofrimentos, as situações que nós passamos. Não é para nos espezinhar, não é para nós tropeçarmos e ficarmos inertes na poeira do chão, esperando, chorando que venha algo e nos levante, nos abane como uma criança, um bebê que ainda não compreende as coisas, levantar. Não, é para nos falar, levante, tenha força, tenha fé, caminhe, supere os seus próprios limites, avance na compreensão dos fatos e das coisas,
para entender que existe algo maior. Maior no entendimento, para descortinar que a vida, o universo, é muito mais do que nós observamos daqui, ao olharmos para o céu. Até olhar para o céu, nós hoje já temos uma compreensão muito mais apurada daqueles que antes que nos precederam. Que antes olhavam para o céu, viam como estrelas, sols parados. E nós observamos que hoje são luzes, são estrelas, mas apenas a emissão das luzes das estrelas, dos sóis que estão por aí. É o passado que nós vemos ao olhar esse universo à noite. Hoje, nós temos essa compreensão. Mas há 100, 200, 300 anos atrás, nós não tínhamos. E que maravilha, né, nosso avançar, esse nosso caminhar, a descoberta, o entendimento e a compreensão, como isso nos liberta, nos enriquece e melhora a nossa compreensão da vida, de nós, do mundo e das coisas que nos cercam. Mas continuando, agora a ação da prece. A ação da prece. A ação da prece, essa comunhão de pensamento que nós fazemos. E pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Muitos de nós estamos sempre agradecendo. Alguns de nós estão pedindo e depois de sentir aquilo, agradece. Algo tão importante e que nós usamos isso sempre. Normalmente nós estamos pedindo. E normalmente a gente pede, tem uma palavra-chave, Jesus. Jesus, ele sabe, imagina, quantos de milhões e milhões de bilhões de vezes por dia no mundo as pessoas falam o nome dele. Ah, meu Jesus. Ah, Jesus me acuda. Ah, Jesus me ajude. Olha só, o quanto Jesus representa essa boa nova. E a gente, para simplificar, no momento de desequilíbrio, de perturbação e de ação, o que não sabemos fazer, oh Jesus, me ajude, me acuda. Né? E nós temos a prece também para fazê-la. O que é muito difícil em momentos aflitivos, de desequilíbrio, de transtorno, a gente parar e fazer uma prece, porque exige de nós concentração. E quando nós estamos desequilibrados, acelerados, ativos, para fazer concentração é muito difícil. Principalmente com as coisas positivas, porque quando estamos desequilibrados, o que vem à nossa mente são as coisas negativas, são as perturbações, são as palavras mais de raiva, de rancor, de ódio, ou de paralisação. Mas é nesse momento que precisamos utilizar o equilíbrio, a prece. E é um treinamento, é um trabalho, é algo que nós temos que habituar a fazê-lo, a desenvolver. E a prece é interessante porque como chega a prece, né? Outro ponto, né? A prece, a ação da prece. Aí nós vemos que a doutrina espírita nos traz outra informação, falando sobre o fluido cósmico universal. Algo que está em tudo. Algo que nós estamos imersos, todo o universo está imerso nesse fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal tem algo interessante, esse fluido. Que nós espíritos, estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós podemos manipular esse fluido. Nós podemos movimentá-lo. Nós podemos qualificar esse fluido e direcionar. Olha que algo interessante. Algo que nós podemos fazer, nós podemos qualificar o fluido. E como qualificamos esse fluido? Pelo aquilo que nós temos. Por meio do nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pelo nosso amor, pelo nosso entendimento, nossa compreensão, nós podemos qualificá-lo, esse fluido, e direcionar, combinar e direcionar. Direcionar para quem? Para aquelas pessoas que estão distantes do nosso olhar, para aquelas pessoas que estão próximo de nós, para aqueles que já não se encontram aqui encarnados junto a nós, mas que estão desencarnados, que não estão mais no corpo físico, estão desencarnados. Mas pelo nosso pensamento, por essa combinação, o fluido cósmico, esse meio de transporte para levar o nosso pensamento, a nossa vontade, para chegar aos ouvidos, ao entendimento daquele que se encontra em outro país, que se encontra em outra cidade, que se encontra acamado, ou que se encontre bem, que também podemos fazer prece para aqueles que se encontram bem, estão equilibrados, fazemos também a prece para que continue assim, para que sinta cada vez mais pertencente ao mundo, do entendimento, da compreensão, que possa, através desse ato, dessas atitudes, melhorar aqueles que se encontram ao seu redor, pela sua postura, pela nossa postura, pelo nosso comportamento, pelas vibrações que, através da prece,
nós podemos utilizar e direcionar. E para aqueles que estão longe e distante. E voltamos aqui ao Livro dos Espíritos, na questão 663. Aí já entramos lá na lei de adoração. Aqueles que puderem chegar em casa, vamos lá na lei de adoração, no Livro dos Espíritos, que desenvolve também muito bem esse tema tão importantíssimo. Questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão na mão de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, ela vos parece menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que lhe já é um grande resultado. Ajuda a ti mesmo, e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal ao vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor? Quanto, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Nós já tivemos a oportunidade de escutar até uma historinha falando sobre isso. Num lugar havia uma enchente subindo o nível da água, cada vez mais inundando as casas, só sobrando no telhado, e tinha um homem no telhado suplicando: Deus, me ajude, me tire daqui, Deus. E vem o pessoal no bote, socorro, desce daí, vem, entra. Não, Deus vai me tirar daqui. E vem um helicóptero já, porque o nível da água já aumentou, desce para pegar ele. Não vou, Deus me ajudar. E vem a desencarnar. Ou seja, muitas vezes esperamos coisas mirabolantes, esperamos coisas inacreditáveis, mas as coisas mais simples e naturais estão acontecendo. A ajuda está vindo. E às vezes não estamos percebendo e a gente acha que é um acaso, mas está chegando. Temos que ter ouvidos de ver, olhos de ver, para podermos perceber esses movimentos tão necessários na nossa vida. E para completar aqui, vamos aqui no livro Céu e Inferno. Vamos ver uma situação no livro Céu e Inferno, na segunda parte. E a segunda parte do livro Céu e Inferno é uma parte interessante que fala do passamento, né? Que ali Kardec tem diálogo com vários espíritos, que como eles tiveram a impressão na vida além. E esse diálogo é interessante, porque Kardec ali tem um diálogo com 66 espíritos. E eu aqui escolhi 2, mas hoje eu vou ler aqui um desses aqui, para nós observarmos a questão da prece. Nós vamos ler aqui a questão do senhor Cardon. O senhor Cardon era um médico, lá em 1800 e pouco, era um médico, né, da Marinha, tudo mais. Aí, certo tempo depois, ele ficou doente. E foi visto que o seu coração estava atrofiado e não tinha cura. Então, estava próximo de ele vir a desencarnar. E ele era casado e pai de 3 filhos. E ele fala aqui, desenvolve, né, na comunicação, desenvolve, e nós vamos ver aqui o item 11. Aqueles que puderem e desejarem durante a semana, vá no livro Céu e Inferno, nessa parte que fala do passamento, várias situações, vários casos, em que nós observamos a questão da prece. O espírito pedindo prece. Em várias situações, seja os espíritos em situações medianas, espíritos inferiores, espíritos passando por várias situações. Então vamos aqui. Dizendo não gozar de felicidade, entrevista, podemos daí concluir que sejas infeliz? Perguntaram ao senhor Cardon. Dizendo não gozar de felicidade, entrevista, podemos daí concluir que sejais infeliz? Não. Uma vez que me tomei crente antes da morte, e isto de coração e consciência. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus teve em conta as minhas preces
e a crença nele, depositada em absoluto. Estou firme no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido lobrigar. Orai, orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside aos vossos destinos. Esta permuta fraternal é de caridade e a alavanca que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. Aí observamos a comunhão nossa de espírito desencarnado com o mundo desencarnado. E aí observamos como a nossa prece alcança e chega a esses espíritos. Também tem aqui também uma outra situação também do espírito Pascoal Lavic, um espírito sofredor, que também era marinheiro, veio a naufragar e levou vários tempos até achar seu corpo. E numa comunicação posterior, ele também pede, clama que ore por ele, a prece tão necessária para que ele possa sair daquela situação que ele não estava conseguindo desvencilhar do corpo físico. E pedir a prece, socorro e amparo. E agradece posteriormente, em outra comunicação, a prece que lhe foi atendida, que foi chegada, para aliviar, para trazer o bálsamo, para que ele pudesse, através do entendimento, da compreensão, através do remorso, solicitar novas oportunidades de vida, para trabalhar, para desempenhar o papel nessa evolução tão necessária que nós estamos. Então, observamos como a prece ela é imprescindível na nossa vida. Tão imprescindível como o alimento. E como ela está além das dimensões físicas da qual nós estamos aqui, o som está correndo por essa sala. Ela vai muito mais além. E nós temos a capacidade de qualificar, através do nosso pensamento, da nossa vontade, para chegar a todos aqueles que estão no nosso coração, todos aqueles que somos nossos antepassados, todos aqueles que conviveram conosco e que não se encontram atualmente encarnados. Já realizar a passagem para o mundo espiritual. Que a nossa prece que nós fazemos em nossa casa, no nosso recôndito, no nosso íntimo, com poucas palavras, mas do jeito que nós entendemos e compreendemos que é para ser dito. Independente da religião que nós professamos, a prece, a oração, ela deve ser também o nosso alimento e também aquilo que nós possamos produzir no nosso dia a dia para nos ajudar a termos o equilíbrio, para nos ajudarmos nessa renovação tão necessária, que não é só de palavras, mas é também de hábitos, de pensamento, de atitudes. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais compreender com profundidade a nossa capacidade enquanto espíritos, onde estejamos nós encarnados e desencarnados, e que nós podemos fazer com uma coisa tão simples, tão normal, mas tão absoluta, uma fórmula básica, a prece, a oração, por nós, para aqueles que se encontram ao nosso redor e para aqueles que já estão além. Mas esse além não está distante, porque como estamos imersos no fluido universal, o pensamento, pensamos, agimos pela vontade, já nos conectamos com aqueles que nos são caros. E nesse processo de melhora, de trabalho, nós vamos também desvencilhando, através do aprimoramento, e transformando o entendimento, a compreensão daqueles que nos são inimigos, aqueles que nos são antipáticos a nós, pelo nosso trabalho, pela nossa renovação, pelo nosso equilíbrio, que é uma transformação nossa e que deva ser executada cada vez mais de pronto, não esperando chegar a segunda-feira ou chegar ano novo e para assim continuar. É a prioridade. Nós devemos saber cada vez mais o que damos prioridade na nossa existência para mais à frente vermos os recursos e os valores, os tesouros que nós amealhamos nessa jornada grandiosa dessa oportunidade, que é a vida nossa aqui humana. Uma boa noite a todos. Vamos lá, agora vamos passar para a Ângela falando do esquecimento do passado. Coisa boa nós estarmos aqui em mais esta oportunidade, né? Que nós possamos sempre agradecer a Deus. Eu trouxe esse esquecimento do passado, que está contido no capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos. Todos nós nos identificamos com esse capítulo de alguma forma, porque em algum momento da nossa vida nós somos aflitos. E nos sentimos assim, sem chão, com dificuldades, né? E a gente pensando, esquecimento do passado, mas por que eu estou passando por tanta dificuldade, por tantos problemas, se eu não me lembro de nada?
Eu sempre procurei ser uma pessoa que pautava o dia a dia numa conduta correta, mas por que eu passo por tantas aflições, por tantas dificuldades? E, graças, à doutrina espírita, nós temos essas orientações que nos foram dadas pelos espíritos, no Evangelho. O Evangelho é o mesmo lá de trás, mas aqui ele foi aberto, ele foi ampliado através das orientações dos espíritos. E com isso a gente tem mais facilidade para entender os ensinos de Jesus. Mas vamos lá, por que nós não nos recordamos das nossas vidas passadas? Se eu estou passando por problema, hoje, a consequência está lá atrás, em outras vidas, que eu já vivi. O esquecimento do passado é providencial. As leis de Deus são perfeitas e ele só demonstra a bondade de Deus para conosco. Se nós pararmos, para observarmos, já pensou se a gente lembrasse tudo que nós já fomos lá atrás? Que drama nós não estaríamos trazendo para nós mesmos? Então, o esquecimento do passado é providencial. Nós, graças a Deus, não temos, esse contato com o passado. Cada vez que nós mergulhamos na matéria, cada vez que nós reencarnamos, é uma etapa nova. Aquilo lá atrás ficou quietinho e apenas através de intuições, através de sexto sentido, se nós quisermos dizer assim, a gente tem assim alguns lances, alguns insights do nosso passado. Então, a gente sempre tem que procurar agradecer a Deus as dificuldades e os problemas. Graças a Deus, nós não nos lembramos das peças que nós já fomos no passado, porque coisa boa nós não fomos. Se hoje nós estamos nesse patamar, é a nossa etapa melhor, é o nosso melhor eu da nossa existência espiritual. Então, a gente não pode ficar mexendo muito lá atrás, não. Com certeza, o esquecimento do passado é providencial e demonstra a bondade do Criador para conosco. Sabendo que os fatos de nossa vida presente são uma consequência dos atos de vidas pregressas, seria grave inconveniente a lembrança do passado. Nos casos de reconciliação, por exemplo, as recordações do passado anulariam os prováveis e tão necessários êxitos de pacificação, porque o ódio do passado iria ser aumentado, iria ser, nem sei quantas vezes aumentado, porque o ódio iria falar mais alto devido ao nosso atraso espiritual. Agora, pode-se apresentar um outro fato que comprove a vantagem do esquecimento do passado? Será que isso está certo mesmo? Ou isso aí é apenas nós viajando através do nosso entendimento, Imaginem alguém muito poderoso e prepotente, arbitrário e mau. Se numa reencarnação se recordasse do passado, não se conformaria, por certo, com a nova situação de miséria e humilhação por que estivesse passando. Sua revolta seria tamanha que seu fracasso bem poderia ser total. Com o véu do esquecimento, todos recomeçam suas tarefas e têm mais possibilidades de reparação no mal, podendo assim progredir mais rapidamente. As leis de Deus são perfeitas, então a gente não tem do que duvidar, Qual é o inconveniente da recordação? Se a gente viesse a recordar para os espíritos que reencarnam no mesmo meio em que já viveram, porque por mais que nós possamos achar estranho, com certeza,
dizem os espíritos, nós sempre voltamos aos mesmos núcleos familiares. Com o pai, com o avô, com o tio, mas nós estamos sempre naquele grupo, porque é com essas pessoas que nós temos que nos relacionarmos e procurarmos o nosso crescimento junto, né? O espírito que reencarna no mesmo meio em que tenha vivido, geralmente tem faltas a resgatar, neste mesmo ambiente. E a lembrança do passado anularia todo o esforço de reconciliação, dando lugar a que novas e dolorosas cenas de ódio o mergulhassem na vingança e no erro. Então, a gente, com certeza, tem que procurar entender isso, que esse esquecimento é uma oportunidade fantástica que nós temos. Porque imaginem como que esse ódio iria ser reacendido se nós nos lembrássemos, aquele ali aprontou comigo, então, dessa vez, quem vai tirar o tapete dele vai ser eu. E aí, com isso, né, a gente não iria, com certeza, aproveitar a nossa oportunidade aqui na Terra. Se nós não nos lembramos do passado, como poderemos descobrir nossos maiores defeitos e, assim, melhormente nos corrigirmos de nossos erros? Se a gente não lembra, né? Mas está tudo certinho. Embora não nos lembremos de nossas vidas passadas, entretanto, demonstramos o grau de evolução de nossa última existência, através de nossos atuais atos e pensamentos. Uma observação atenta e sincera nos mostrará quem somos, e o Evangelho de Jesus nos ensina, né, estará sempre a nos ensinar como deveremos ser. Então, se nós procurarmos estudar, né, os ensinos do nosso Mestre Jesus, que foi aquele espírito mais evoluído que reencarnou aqui na Terra, para nos deixar esse legado maravilhoso que é o seu Evangelho de amor. Então, se nós procurarmos aprender com ele, com certeza nós vamos nos dar bem nessa nossa estadia aqui. Mas olha bem, tem uma parábola muito interessante, contada, né, pelo James A. Gray, relatada por Leonardo Boff, no livro A Águia e a Galinha. Com certeza vocês já ouviram falar nessa parábola. Um camponês saiu pela sua propriedade a procurar um filhotinho, um bichinho, uma avezinha que ele pudesse levar para casa. E achou um filhote, mas era um filhote de águia. E ele levou para casa, colocou no galinheiro junto com as galinhas, porque era uma ave já grandinha, e tratou como galinha. Dava milho, dava ração, dava água, e ela convivia ali com as galinhas. E por mais que ele notasse a diferença, o que ele achava? Que aquela águia virou uma galinha. Deixou de ser águia, agora ela era uma galinha. Certa vez, passou um naturalista na sua propriedade, um homem bastante influente, bastante conhecido, e foi olhar a propriedade desse camponês. Olhou, até que chegou lá nas aves, no galinheiro. Espera aí, aquilo ali não é uma galinha. Aquilo ali é uma águia. Ah, meu senhor, eu sei que ela é uma águia, mas só que ela pensa que é galinha. Come milho, bebe água, convive com as galinhas. Ela deixou de ser águia há muito tempo, desde que eu trouxe para cá ainda filhotinho. Ah, não, a essência dela é de águia. Ela não pode ser galinha. E vou te provar. Pegou, né, aquela ave, botou no braço. Vamos, águia, você é águia. Voa, voa alto. A águia saiu do braço dele, olhou para o chão, viu o milho, viu as companheiras lá, pulou para o galinheiro.
voltou a comer milho. O naturalista não concordou. Amanhã eu volto. Eu vou te provar que isso aqui é uma águia, não é uma galinha. Tudo bem, o senhor pode voltar o que o senhor quiser. No dia seguinte, ele foi assim, lá para o alto, né? No telhado, botou a águia no braço. Voa, águia, voa, você não é galinha, voa, você tem asas, você tem condições de voar alto. Mesma situação, a águia viu as galinhas, pulou e foi comer milho e beber água e comer ração. Não falei, moço? A águia agora é galinha. Deixou de ser águia, ela é uma galinha. Não, o senhor vai me dar uma terceira oportunidade. Amanhã cedo eu volto aqui. E no dia seguinte ele estava lá cedinho, bem cedo, antes do nascer do sol, pegou a ave, pegou o camponês e foram para fora da propriedade. No morro, no lugar mais alto da propriedade. E quando os raios do sol começou, a baixar naquela propriedade, a chegar naquela propriedade, ele pega aquela ave, põe no braço e fala: águia, você não é galinha, você é uma ave, você é uma a ave mais poderosa que nós temos. Botou no braço e sussurrava, falava com ela: voa, águia, voa, você tem tudo para voar alto. Esticou o braço e a águia olhou para o céu, olhou para o nascer do sol, olhou para o infinito e deu aquele rau dela e saiu voando. E nós? O que tem a ver essa história com a gente? O que tem essa história a ver com o esquecimento do passado? Essa águia tinha esquecido que era galinha? Que era águia? Não, ela não era galinha, mas ela achava que era galinha. Da mesma forma somos nós. Nós somos seres criados para a perfeição. Nós não nos lembramos como a águia não lembrava do seu potencial. Nós todos temos um potencial fantástico. E nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Nós temos a grande oportunidade que Deus nos está dando de estarmos aqui. Nós estamos vivendo um momento fantástico no nosso planeta. É um momento de transformação que o nosso planeta está passando. Nós vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações para adentrarmos ao mundo de regeneração. É um mundo perfeito? Não. Ainda é um mundo onde existe o mal. E tenhamos certeza que temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar como a águia, como se fôssemos galinhas. Nós precisamos alçar os nossos voos. Nós todos fomos criados para isso. Nós não fomos criados para caminharmos nesse planeta de cabeça baixa, submisso. Não, nós precisamos nos lançarmos ao nosso crescimento espiritual. Não interessa o que os outros possam pensar ou dizer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos. Não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos voar. Esse pensamento é do Charles Swindoll. Está ali, o nome dele. Então, nós todos temos potencial.
Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Tia Manel deixou esse pensamento aí para a gente. Eu até falei hoje com a Raquel que eu ia falar, né? Esse pensamento aqui é dele mesmo, ele deixou escrito na agenda dele. Que pode haver conflito entre o erro e o erro e a verdade, porém nunca entre a verdade e a verdade. Observem essa outra história que eu trouxe para vocês. A verdade e a mentira, o fogo e a água, estavam caminhando. E durante muito tempo caminharam juntas, até que chegaram a um lugar muito bonito, uma propriedade onde havia muitos bois. Muitos bois. Então, o que eles pensaram, né? Esses 4 personagens pensaram. Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir essa boiada em 4 partes iguais. Por quê? Cada um vai sair satisfeito, são muitos bois. Mas a mentira era gananciosa. A mentira não ia se contentar em ficar com uma 4ª parte. Então, imediatamente, a mentira arquitetou um plano. Ouça meu conselho, sussurrou ela, puxando eles para um canto, né? O fogo está planejando pegar mais gado do que você. Falou com a água. A mentira falou com a água, que o fogo queria pegar um pedaço dela. O fogo está planejando queimar toda a relva e as árvores das suas margens, para conduzir seu gado pelas planícies e ficar com os animais para si. Se eu fosse você, isso é mentira falando, acabaria com ele logo, e assim repartiríamos a parte dele entre nós. A mentira jogando a água contra o fogo. A água foi tolo o suficiente para acatar o conselho da mentira e lançou-se sobre o fogo. O que aconteceu? O fogo apagou, né? Acabou o fogo. Vejam só o que fez a água, acabou com o fogo para ficar com o gado dele. A mentira já foi correndo falar com a verdade. Olhem bem como é que as coisas acontecem. Não deveríamos associar-nos a alguém assim, porque já iam dividir só por 3, né? Aí a mentira já estava falando com a verdade, dando uma confusão danada. Deveríamos pegar o gado, todo o gado, e partir para as montanhas. Então foi o que eles fizeram, os 3. A mentira, a verdade e a água. A verdade acreditou, porque a verdade é a verdade, né? E começaram a caminhar juntas. Levaram o gado para a montanha. E chegando à montanha, o que aconteceu com a água? Ela não podia subir. Como é que a água sobe? A água ficou lá embaixo. E subiu a verdade e a mentira. Ao chegarem no topo da montanha, a mentira virou para a verdade e pôs-se a rir. Consegui enganá-la, sua idiota. Agora você vai me obedecer cegamente. Você será minha escrava. E as 2 brigaram muito. Houve muita discussão, muita agressão, e até que acabaram por decidir chamar a opinião do vento. E veio o vento, né, para ajudar aquela disputa entre a mentira e a verdade.
E o vento veio e não teve como ajudar as duas. Por quê? Ele não poderia apontar a vencedora. A verdade e a mentira estão sempre fadadas à disputa. Às vezes, a verdade ganhará. Outras vezes, a mentira prevalecerá. Neste caso, a verdade deverá se erguer e tornar a lutar. Até o fim do mundo, a verdade deverá combater a mentira e jamais buscar o descaso ou baixar a guarda. Caso contrário, será aniquilada para sempre. Assim é que a verdade e a mentira continuam lutando até hoje. Isso tem a ver com a gente? Já pararam para pensar que realmente o nosso planeta, por ser um planeta de provas e expiações, a mentira e a verdade estão sempre campeando. Nós escutamos as mais bárbaras coisas no nosso dia a dia. Umas são verdades, outras são mentiras. E a gente fica numa situação que não se sabe, né, em quem acreditar. Mas o importante é que todos nós, né, somos filhos amados de Deus. E nós estamos aqui para fazermos a nossa parte. E qual é a nossa parte nesse contexto em que nós estamos vivendo hoje? Lutarmos para vencer o homem velho que habita em nós, de reencarnação em reencarnação. Ainda estamos com os nossos pés no lodo, mas aqui a nossa cabeça está para alcançar as culminâncias espirituais. Vamos fazer a nossa parte, vamos lutar realmente muito para tirarmos o homem velho que habita em nós. Todos nós somos vencedores. Nós não fomos criados para apenas boiarmos, né? Ficarmos aqui, né? Em qualquer situação, precisamos ter a serenidade, a coragem. Em qualquer situação, precisamos ter a serenidade para aceitar as coisas que você não pode mudar. Coragem para modificar aquelas que podem ser mudadas. E sabedoria para reconhecer a diferença que existe entre elas. Olha, esse foi o nosso recado da noite. Que nós possamos realmente aproveitarmos. Enquanto nós estamos nesse nosso corpo, né, veículo pelo qual nos expressamos aqui na Terra, nós só temos a agradecer. Nós temos que bendizer cada amanhecer, coisa boa, quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã e vemos que o sol já está, mesmo que esteja um dia chuvoso, mas sabemos que ele está acima das nuvens, a clarear o nosso dia, a iluminar as nossas mentes. Então vamos aproveitar, meus queridos. É uma oportunidade que estamos tendo. Hoje nós estamos aqui, eu hoje sou Ângela, amanhã eu posso ser José, posso ser outra personalidade aqui na Terra, mas essa essência que sou eu, o Espírito, ele vai continuar de reencarnação em reencarnação, buscando o seu aprimoramento espiritual. E hoje temos esse meio fantástico que é a doutrina espírita, né? Que é a terceira revelação que está entre nós. Muita paz para todos.